de Rondônia, amigos de todos os cantos desse estado, olha só o orgulho que a gente tem de estar entrando nas suas casas há tantos anos, tratando das coisas da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre fortunas e pobreza. Nós vamos falar sobre contrastes, sobre injustiça, sobre trabalhadores explorados, sobre trilionários e sobre gente que está tentando sobreviver à míngua. Nós vamos falar sobre os bancários e os bancos desse país. Temos a honra de receber em nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado, José Pinheiro. Presidente, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito bem-vindo, aliás, eu que agradeço, né? Quero saudar todos os telespectadores. E vamos bater aí um papo aí, explicando aí a realidade dos bancários e dos banqueiros. Presidente, todos os semestres a gente lê na mídia nacional, em todos os cantos, que os bancos tiveram os maiores lucros entre todas as empresas da América Latina. E alguns entre todas as empresas do mundo. Os bancos são bilionários, não tem crise para eles. Quanto maior a crise, mais dinheiro eles ganham. Então, presidente, por que os bancários estão nessa situação em que estão? Olha, os bancos, como você mesmo mencionou, é o segmento empresarial que mais lucra neste país. No primeiro semestre deste ano, os 5 maiores bancos do país tiveram um lucro líquido de 36 bilhões de reais. Então é um lucro que nenhuma outra empresa no mundo, né, consegue aí um crescimento como nos bancos. Quanto maior é a crise, maior é o lucro dos bancos. Este ano mesmo os bancos emprestaram muito menos a população e lucraram muito mais do que o ano passado. Então, esse descompromisso dos bancos, tanto com os bancários, quanto com a população, né? Então, apesar desses lucros astronômicos, a gente não vê uma contrapartida social dos bancos com a própria sociedade, né? Nos municípios, o dinheiro que aqui eles ganham, daqui eles levam e não deixam nada de contrapartida para a população. E os bancários têm alguns dos salários mais vergonhosos do mundo, em função de ser, e até por ser uma categoria tão importante, uma categoria que lida com a riqueza, com a produção, com o resultado do PIB nacional e que ganha tão mal. Por que isso, presidente? Então, vai mais aí a questão da ganância dos bancos, né? Trata os seus empregados aí com migalha, ganha fortunas e paga migalhas. Hoje o piso de um bancário é de R$ 1.970, né, o inicial. Para quem tem toda a responsabilidade, num ritmo alucinante de trabalho, e os bancos, todo ano, os bancários têm que fazer greve nacional, né, uma categoria organizada nacionalmente, para ver se consegue aí um pouquinho a mais, porque se depender dos bancos, este ano mesmo, os bancos, apesar de todo esse lucro que nós falamos, vieram com uma proposta de 5,5% de reajuste salarial para os bancários, quando a inflação do período é de 9,88%. E o crescimento dos bancos nesse mesmo período foi de 27,5%. Significa, Sérgio, que a cada 4 anos os bancos se transformam em um outro banco. É como se você cresce 100%. É como se você tivesse um apartamento e a cada 4 anos você teria outro apartamento, compraria outro apartamento com o crescimento daquele que você está tendo ano a ano. E os bancários morando nas favelas? E os bancários, né, nessa dificuldade toda, o pessoal acha que o bancário anda bem vestido, né? Acha que o bancário ganha rios de dinheiro, acha que o bancário trabalha só 6 horas, o bancário trabalha entre 8, 10 e 12 horas por dia, né, num ritmo alucinante, com pressão por meta, para cumprir meta, adoecendo, muitas vezes, ao banco perceber que ele está doente, a partir do momento, né, daquele ritmo alucinante que ele está acostumado e que não consegue mais desenvolver, o banco pega e demite aquele bancário porque vê que ele está doente e joga para o INSS, e aí a própria sociedade é quem vai arcar com essa despesa, porque os valores que o banco deveria estar pagando, custeando com a doença, quem custeia é o INSS. Nossa Senhora. Bom, e tem uma outra questão, eu lembro quando eu era jovem, presidente, todo mundo acha que eu já nasci velho, mas eu já fui jovem. As meninas, as moças, casadoiras, se falava naquela época, adoravam casar com bancário e militar.
Hoje, qual é a situação dos bancários perante as noivas? Eu até brinquei antes. Hoje a gente costuma dizer o seguinte: quando a mãe ou o pai sabe que a filha está interessada no bancário, ele vai, meu filho, aí não vai ter futuro, não. O salário dele aí não dá de sustentar nem ele, imagina a família. Que coisa impressionante, presidente. Por que o senhor acha que houve essa perda toda de espaço, de dinheiro? Foi só porque os bancos ficaram cada vez mais gananciosos e poderosos, presidente? Os bancos começaram a achatar os salários aí na década de 90, no final dos anos 80 e 90, justamente com a política do abono. Então tinha a inflação galopante, os bancários não tinham reajuste além da inflação, pagavam abono para os trabalhadores, né? Aquele abono servia ali só para calar a boca no início, e isso o salário ia achatando, né? E chega hoje aí nos níveis que está de um bancário hoje iniciar aí. Antes você entrava em um banco pensando em aposentadoria, hoje você entra no banco para cobrir ali a despesa com faculdade, já de olho em outro concurso, porque a perspectiva é que nos bancos não tem como você se aposentar. Os bancos privados ou os bancos estatais? Qual dos dois é mais difícil para um sindicalista negociar? Atualmente está com os dois, né? Com os dois. Na atual situação está com os dois, mas os privados sempre são mais gananciosos, né? Este ano nós tivemos dificuldade muito grande partindo dos bancos públicos, em razão aí da própria crise econômica, né? Aqui nos bancos não existe crise, a crise econômica é em outros setores, mas os bancos estão lucrando muito mais do que nos anos anteriores. E este ano o governo, junto também com os banqueiros, né? Queria aí impor uma derrota aos trabalhadores, né, de não chegar aí no reajuste salarial, nem mesmo na inflação. E através da greve de 21 dias nós conseguimos aí pelo menos repor a inflação do período, né, não tivemos perdas, conseguimos aí dobrar pelo menos os bancos que queriam dar metade da inflação só. Olha, às vezes você aí de casa sabe o que a gente pensa, mas a gente não pode dizer na televisão. Eu tenho vontade de dizer umas coisas aqui que a gente não pode, infelizmente, não pode dizer na televisão. Ou felizmente, para não parecer mal educado, mas que eu tenho vontade, eu tenho. Presidente, qual seria o salário ideal, justo, correto para um bancário que trabalha tanto tempo assim? Olha, o DIEESE faz um levantamento do salário, que é o digno para uma pessoa, para qualquer família, né, que seria o salário mínimo hoje de R$ 3.299, que era o valor do piso salarial que eles consideram que uma família com 4 integrantes consegue sobreviver, né? Esse piso a gente vem adotando para pedir dos banqueiros que paguem esse piso, que seria o salário mínimo hoje no Brasil. Né? E os bancos não atendem mesmo essa reivindicação nossa. Mesmo com toda essa fortuna que eles ganham. Todos esses lucros, para você ter uma ideia, Sérgio, o Banco Itaú teve um lucro este primeiro semestre de 11 bilhões de reais, só o Itaú, né? E o país andando para trás, né? O país andando para trás, e detalhe, você vê as agências do Itaú com 4, 5 empregados, né? Os clientes ficando horas e horas nas filas. Então, esse é um outro assunto que eu quero abordar, presidente. Essa tecnologia que os bancos estão implantando, caixas eletrônicos, aliás, que a maioria não funciona, você quer ficar irritado? Você está bem, está na alto astral, está um dia bom, quer ficar irritado? Vai num banco. E aí bota lá seu dedo lá naquele negócio e não funciona. Aí o seu cartão tem que depois e aí você vai no caixa, não funciona. Aí o caixa está fora de área. Mas eles investem nessa para tirar as pessoas, tirar o trabalho das pessoas. Esse esquema internet banking, esse esquema de caixas eletrônicos, toda essa modernização realmente tira o emprego ou ainda as pessoas são importantes, presidente? Não, tira o emprego. Agora as pessoas gostam de ser atendido por pessoas, né? A gente não gosta de ir no banco e ser atendido por máquinas, né? Então a gente gosta de ir lá, conversar com o bancário, apesar que o bancário hoje não tem tempo de conversar. Não tem. A função do bancário é de consultor. O Sérgio vai ao banco, vai fazer uma aplicação, ele tem que saber ver o perfil do Sérgio, se é moderado, né, se é agressivo, se é conservador, para que o Sérgio invista aquele dinheiro. O bancário hoje não tem tempo de fazer a pergunta, porque atrás tem 20, tem 30, 50 pessoas querendo ser atendido. E aí ele não consegue, de forma alguma, te dar um atendimento de qualidade. Isso, a culpa não é do bancário ali. Às vezes a gente, o bancário não conversa, mas ele não tem tempo, porque tem um tempo
medindo o atendimento dele com o cliente. Se ele ficar ali mais do que aquele período atendendo um cliente, ele é chamado a atenção. E também os outros que ficam em filas imensas, né, presidente? Por exemplo, uma outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, a Caixa Federal é um banco estatal. A Caixa Federal tem lá todos os programas sociais importantes. Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego, Bolsa Família, que é hoje um dos mais belos e importantes programas sociais do mundo. Por quê? Por que eu sou super favorável ao Bolsa Família? Porque ele salva a vida dos pobres, dos miseráveis, daqueles que não têm de onde tirar. Então, a Caixa Federal é importante. Aí a gente vai na Caixa Federal, vê uma fila que começa na frente da agência, dobra 2, 3 quarteirões, 400, 500 pessoas e meia dúzia de funcionários. O que está acontecendo com a Caixa, presidente? Olha, a nossa luta é que é mais caixa para o Brasil e mais empregado para a Caixa. Só que a Caixa, este ano, fez um programa de aposentadoria, onde mais de 3.500 pessoas aderiram a esse programa, se aposentaram. A Caixa, nas negociações deste ano, não apresentou, embora seja uma das reivindicações principais nossa, a Caixa não apresentou nada em contratação, nem mesmo para repor os empregados que se aposentaram. Ou seja, num quadro de 101 mil, a Caixa Econômica está com um pouco mais de 97, e no Conselho Diretor da Caixa foi aprovada a medida para que ela, nos próximos anos, fique com um quadro de 95 mil. Ou seja, significa que nós vamos ter mais filas, mais bancário adoecendo, né, e a população sendo aí tratada aí como com descaso total pelos bancos, embora cada ano o lucro aumente. Aumente, né? Inclusive da Caixa, né? Inclusive da Caixa. Se não tiver pedaladas, a Caixa Federal vai crescer muito mais, né? Com certeza. O problema são as pedaladas. Presidente, então nós temos toda essa situação, nós temos essa circunstância constrangedora, nós temos essa pressão. Quais são as doenças mais comuns entre os bancários? Olha, Sérgio, nos anos 80 e 90, a grande epidemia dos bancários era as lerdortes, né? Que é a doença por esforço repetitivo, digitação, né? Então era a grande epidemia dos bancários. Hoje, as pesquisas indicam que o grande problema dos bancários são os transtornos mentais. Então, os bancários não estão mais adoecendo tanto pelos esforços repetitivos e sim se afastando por transtornos mentais, que é a pressão por meta. Aí a pessoa não consegue cumprir a meta, aí vem a depressão, vem a insônia, né, vem a angústia, e esses bancários têm se afastado num ritmo alucinante. Hoje, nós temos feito pesquisa que mais de 20% dos bancários usam remédio tarja preta para sobreviver. 20%? 20% da categoria, de 512 mil trabalhadores, 20% usa remédio tarja preta. E a surpresa para nós que aconteceu nesta pesquisa é que antes a área de gerência, ela não se afastava muito por doença, então se afastando em um número muito maior por transtornos mentais. Mas que coisa impressionante. Mas você é testemunha, nós todos, cidadãos que vamos aos bancos, somos testemunhas. Como um ser humano consegue suportar uma pressão de ter que atender 200 pessoas, 300 e ele está atendendo alguém e tem mais 150 na frente? Olha, meus amigos, a coisa não está... É por isso que está na hora de dar uma mexida nessa estrutura. É por isso que nós estamos abrindo esse espaço de discussão aqui para tratar disso. Não é possível mais que haja nesse país de pobres, de grande maioria de pobres, instituições trilionárias e que não dão nada em troca. Presidente, os bancos, vamos pegar alguns dados. Há bancos cobrando 500% no cartão de crédito, no cheque especial, 700%, 800%. Isso não é agiotagem, não? Com certeza, quem cobra juros, né, a 403% no cartão de crédito ao ano e no cheque especial chega a 750%, é uma agiotagem, né? E aí oferece aos trabalhadores, né, que são grandes responsáveis pela geração desse lucro, 5,5%, são exploradores, né? Explora os seus trabalhadores e agiota, né, com o dinheiro, com o recurso da própria população, como é uma concessão pública, a agiota com seus clientes, aí, por isso que geram esses lucros absurdos. Para vocês verem, nós estamos pagando, quem tem uma conta de R$1.000 e não pagar direitinho, chega no fim do ano, está devendo R$10.000, é ligeirinho. E quem deve 10 mil, deve 100 mil, se não pagar direitinho por causa do juro exorbitante. Isso é roubo, isso é crime. No Brasil não é, né? No Brasil tem certas coisas, né, que não são crimes, né? Matar uma pessoa pode não ser crime, dependendo da cara do sujeito. Mas enfim, isso já é outra conversa. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre os nossos bancários. Essas pessoas
há uma faixa etária, até os bancários estão um pouco mais jovens atualmente, mas eles estão sempre com cara de cansado. O que é isso, presidente? É essa tensão toda? É a tensão, é o estresse, são as metas abusivas, né? O grande responsável pelo esse adoecimento dos trabalhadores são as metas. Se o bancário tem uma meta de 100% e ele cumpriu no mês, o mês que vem é 130%. Se ele cumpriu 130, no outro é 150. Então, e não tem fim essa ganância dos bancos. Então, isso o bancário, até máquina, né? Ela tem que ter manutenção, claro, né? Claro. E o bancário, ele aguenta por 5, por 6 anos, e aí começam os adoecimentos, afastamentos, né? Pedido de demissão, enfim, todo tipo de doenças, né, estão ocorrendo no bancário, vítima aí dessa questão da demissão, da pressão pelo cumprimento dessas metas. Que coisa impressionante. Numa discussão de salários, numa greve em que há uma grande pressão, o sindicato tem que se preocupar mais com os salários. E aí acaba ficando sem poder negociar outras coisas importantes, como tratamento de saúde, como horário de descanso, como alimentação, como transporte, essas coisas todas, né? Segurança, porque os bancários estão expostos, e aliás nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, há uma insegurança absurda nesse país. Como é que um sindicalista, o senhor se sente frustrado assim numa negociação dessa, presidente? Olha, claro, a gente entra na negociação e nós tivemos uma semana, aliás, um mês inteiro de negociação com os banqueiros. O primeiro tema nosso foi emprego, né? Preocupada aí com a situação do país, e nós queríamos garantir emprego e mais contratações, que é para garantir um atendimento de qualidade aos clientes, né? Segundo, nós começamos discutindo saúde e condições de trabalho. Na terceira semana nós discutimos igualdade de oportunidade, que é dar às pessoas a mesma igualdade de crescimento, como as mulheres, por exemplo, hoje, Sérgio, elas continuam ganhando 25% menos do que os homens. Que também é um absurdo, né? Que é um absurdo. As mulheres hoje estão mais escolarizadas, né? Estão mais preparadas. São 51% hoje na categoria são de mulheres, e quando você pega e separa o salário das mulheres para cá, dos homens para cá, nós temos aí uma curva aí de 25% de diferença. Então isso é um absurdo. E aí, a última semana nossa, nós discutimos remuneração. Quando os bancos vêm na quinta semana, apresenta uma proposta só do índice de remuneração de 5,5% rebaixado. E isso é a causa, né, da greve nossa. Nos últimos 10 anos a gente tem feito greve pelo total desrespeito dos bancos, tanto com seus trabalhadores como com a sociedade em geral. Mas que coisa, hein, presidente? E aí o que acontece? Numa discussão dessa, quer dizer, quando se conquista um reajuste que não é nem perto do ideal, né? Nem perto do ideal, mas é pelo menos que repõe a inflação, os outros itens acabam ficando para trás, né, presidente? Esse ano nós não tivemos emprego. Pois não, né? Pelo contrário, Banco do Brasil e Caixa aí dá 8.500 empregos postos de trabalho que foram cortados. Nos privados também já tem mais de 6.000 postos de trabalho cortados este ano. Ou seja, isso tudo... Isso no país todo? No país inteiro. Isso tudo significa a precarização do atendimento para a sociedade, com menos trabalhadores, que significa uma qualidade do atendimento muito pior. Presidente, é verdade que tem algumas agências bancárias na capital que tem menos funcionários do que em algumas cidades do interior, que tem uma população 10 vezes menor? Olha, nós temos agências funcionando hoje com 5 empregados. Meu Deus. É um absurdo. Nós temos agência que, eu sempre afirmo nas minhas entrevistas, que aqui em Rondônia, se contratasse 50% do quadro de bancário, ainda não seria suficiente para dar um atendimento de qualidade para a população, né? E também uma qualidade de trabalho para os empregados. Quantos bancários nós temos no estado hoje, presidente? Nós temos em torno de 2.500 bancários aqui no Precisaria pelo menos 5.000 para equilibrar. Pelo menos para ter um atendimento de qualidade, com dignidade, isso, porque hoje os clientes estão demorando 1, 2, até 3 horas. A nossa reivindicação é que os clientes sejam atendidos em até 15 minutos. A reivindicação na nossa pauta de reivindicação para a FENABAN é que eles sejam atendidos em até 15 minutos. É o tempo ideal que a gente acha que um cliente perde na fila e não perder o dia inteiro, né? Nós temos mais aqui, nós temos 52 municípios em Rondônia e temos em 37 municípios só que tem agências bancárias, que é um absurdo também. Deveria ter agências bancárias em todos os municípios e não só em 37.
Dos 52, quer dizer, puxa, faltam 13 municípios sem agência. No interior, nas cidades onde há agência, como é que está o atendimento? Não, o atendimento ele é precário em todo o estado. Todo o estado. Se fizer pesquisa com todos os clientes, a insatisfação é total na questão de atendimento. Não tem banco hoje que diga, olha, nós atendemos aí sequer em meia hora. Meu Deus. O que o sindicato tem conseguido fazer nesse contexto de tantos problemas? Nós encaminhamos uma lei para a Assembleia Legislativa em 2011, né, onde estabelecia o horário de atendimento em todos os municípios, que é no máximo 20 minutos, né, em dias normais, e 30 minutos em feriado e pós-feriado, em véspera de feriado e pós-feriado. O que nós estamos pedindo é que essa lei seja cumprida, que tenha fiscalização pelos órgãos fiscalizadores, né? Alguns municípios, como Porto Velho, tem a lei de fila, né, que é mais ou menos também o mesmo período, mas muitas vezes os próprios clientes ficam 1 hora, 2 horas na fila e também não reclama, né? Não vai atrás do seu direito, demora, né? E tem aquele comodismo. E a gente tem incentivado muitos clientes a reclamarem. Aí no PROCON e na polícia registrar BO, né? Tem cliente sendo indenizado por ter ficado muito tempo na fila, porque perde 1 hora, 2 horas na fila, quando às vezes vai pagar uma conta de luz, perde 2 horas na fila, vai trocar um único cheque, perde 2 horas na fila. Isso é um absurdo. Presidente, e com relação aos deficientes, que muitas agências não têm acessibilidade, não têm estrutura, o sindicato pode fazer alguma coisa ou a partir daí não pode mais fazer nada? Olha, a gente faz a lei, que é a lei, tudo, né? E o que falta é o cumprimento da lei. Fiscalização. Fiscalização, tem a multa, tem tudo, né? E a gente vê que, às vezes, os órgãos fiscalizadores nem sempre, né, fiscaliza a contento, né? E muitas vezes não há reclamação. Hoje, algumas agências bancárias já têm aqueles biombos que foi colocado, Sim. Tem bebedouros, tem uma associação, né, que entrou na justiça, conseguiu. Quase todos os bancos hoje já têm ali o bebedouro, o banheiro, que antes nem isso tinha. Isso é recente, né? Tá, pelo menos isso tá. Mas o que deixa a gente desesperado é isso, quer dizer, numa estrutura em que as empresas, ou seja, os ricos ficam ricos e 3 vezes ricos e bilionários e trilionários, há uma categoria sofrendo, em alguns casos vivendo como se estivesse no tempo da escravidão, e há uma população com péssimo atendimento. A população sabe que a culpa não é dos bancários, ou os bancários ainda de vez em quando ouvem uns desaforos, presidente? Não, ainda houve bastante, né? Ainda tem muitos clientes que ficam revoltados, né? E a revolta vem ali para aqueles bancários, né? E a gente, né, tem instruído os clientes, fala, olha, a culpa não é do bancário, reclama para o banco, reclama para o Banco Central, né? Faça denúncia nos órgãos, no PROCON, na polícia, onde que tiver que fazer, porque o bancário é mais uma vítima. Ele deveria trabalhar 6 horas, trabalha 12. Né? É incrível. Então não tem, é mais uma vítima dentro hoje desse sistema bancário, que ele é perverso. O sistema bancário brasileiro, ele é perverso, muito perverso, e tanto para os clientes quanto para seus empregados. Não distingue de ninguém. É verdade. Nós estamos indo por fim, presidente, só queria fazer um comentário rapidinho sobre essas questões. Quer dizer, nós temos o país em crise, nós temos os bancos ganhando dinheiro, temos os bancos com esses juros exorbitantes. Não tem como recorrer à justiça, a justiça não pode, pelo menos, amenizar isso e proteger a população dessa canalice, presidente? Olha, a gente evita até os dissídios, né, ir para um dissídio, porque nos dissídios que nós fomos, a categoria teve foi prejuízo. Né? Então, quando a gente não conseguiu resolver as nossas negociações em mesa, vai para a justiça, e a justiça geralmente corrige ali pela infração, né? Não acrescenta nada das nossas reivindicações, e a gente evita o máximo que essas negociações nossas vão para dissídio. Né? Só um ponto que é muito preocupante para nós, e a gente tem feito muitas discussões, muita luta, é na questão de segurança, Sérgio. Este ano, no país já foram 27 mortos. Bancários? Vítimas de bancário, de clientes, né? Vítimas de saidinha de banco, de assalto a banco. Então, este ano foram 27. O ano passado foram 66 mortes. Né? Ou seja, os bancos não investem em segurança também. É muito pouco o investimento dos bancos em segurança. Não se preocupa com o cliente. Então, nós aprovamos essa lei que determina que
as agências tenham bioma, câmera filmando interna e externa, que os vidros sejam blindados, né? Para que esses biomos, quando o cliente vai dentro no caixa, quem está lá atrás ou na fila não fica vendo o que ele vai fazer, se ele vai pagar, se ele vai sacar, porque o que acontece? Muitos assaltos ocorriam de pessoas que estavam ali, avisava para outros que estavam fora da agência, ou ele mesmo saía junto com o cliente e praticava o roubo. E muitos assaltos e mortes ocorrem nesse sentido. Então, os bancos, a gente tem denunciado muito essa questão de segurança dos bancos. Hoje, nas agências bancárias, a maioria não tem segurança nem para os próprios funcionários e nem para os clientes. Ainda mais, os gerentes, a reivindicação nossa é que gerentes, que funcionários não portem chave de cofre. Os bancos têm tecnologia para abrir a agência, qualquer um outro departamento aí, fechar, abrir cofre, fechar, sem precisar de empregados abrir o cofre ali. E os bancos não investem isso. É verdade. Há muitos casos em que os bandidos vão na casa do gerente, sequestram a família, mantêm a família como refém até que o gerente abra o cofre. Então isso é uma reivindicação justa. Ora, com tanta tecnologia, por que eles não resolvem isso também? Presidente, olha, eu tenho certeza que o senhor vai voltar aqui muitas vezes. Cada vez que nós precisarmos contar para os nossos telespectadores a verdade sobre essas... eu não quero dizer um palavrão, quase que eu disse, desses bancos, nós queremos que o senhor venha aqui, porque nós vamos estar sempre defendendo que os bancos tenham taxas justas, que atendam direito às pessoas, que protejam os seus funcionários e que os nossos bancários, coitados, voltem no passado e tenham o valor que tinham antes. O senhor tem 30 segundos para deixar uma mensagem para a sua categoria e para a nossa comunidade rondoniense. Eu quero dizer para todos os bancários da nossa campanha, não conseguimos tudo que queria, mas conseguimos dobrar os banqueiros de pelo menos repor a inflação do período, que eles queriam impor uma derrota para a gente, dando a inflação, dando a metade da inflação do período. A luta vai continuar. Esperamos aí que a população seja melhor atendida, que os bancos venham aí contratar muito mais empregados, porque só assim os clientes, com mais bancários, os clientes vão ter um melhor atendimento e com mais agência. Esperamos que o restante dos municípios de Rondônia, os bancos abram agência, porque banco é uma concessão pública e, portanto, todos os brasileiros têm direito a abrir conta corrente, não só rico, mas toda a população tem direito a abrir conta corrente nos bancos. Os bancos não abrem, seleciona, mas isso é errado, é um crime que comete com a população.